Estamos de volta com Via Justiça com o tema Garantia do Sigilo das Comunicações no Brasil. Participam do programa o desembargador Fernando Botelho, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Odilon Pereira Souza, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Neste bloco, nós vamos ver a opinião do gerente regional da Anatel em Minas Gerais, José Dias Coelho Neto. Veja o que ele disse. Quando a ligação cai na estação, tem uma informação que a máquina gera, e se tem um software que trabalha essa informação. E é esse software que nós estamos adquirindo, que chama CDR View, ou CDR Flex, como queira. Esse software, ele não, na hora que a gente entra e olha essa informação, nós não estamos olhando a informação de assinante, até porque não aparece. Aparece o que a gente chama de ligar telefone A para o telefone B. Para eu saber, o assinante tem uma outra operação, e essa nós não estamos entrando. Esse software é para ler informações de máquina. Então, não vai haver nenhuma quebra de sigilo. O que a gente quer ver não é o telefone. O que a gente quer ver é se aquele minuto que ele ligou, que ele falou, corresponde à realidade da cobrança. Se aquele valor que está determinado pela Anatel está sendo cobrado corretamente pela operadora. Desembargador, o comentário do senhor sobre essa fala do representante da Anatel. Eu acho que é uma fala técnica absolutamente compreensível, razoável. Tem que estar escrito o que foi dito pelo fiscal agora na norma. Esta é a interpretação dele, clara, mas não está lá na proposta da consulta pública número 21, que a população pode acessar pela internet e conferir o seu texto. Na proposta da Anatel até agora não está essa descrição clara e objetiva, ou seja, o limite. Nós não entraremos no acesso remoto nos dados internos da comunicação, nós só entraremos no dado de referência numérica telefônica para saber a tarifação que está ocorrendo daquela chamada. Ótimo, escreva-se isso, estabeleça-se o limite para que administrativamente nenhum servidor ultrapasse este limite sob pena de praticar crime contra a intimidade, contra a regra das telecomunicações, sujeitando-se inclusive a um afastamento. Isso tem que ser delimitado. Mas na própria palavra dele, me pareceu claro, que ele diz, se eles não quiserem, eles não entrarão na intimidade. Mas se o funcionário entender de entrar, ele poderá entrar, porque os recursos técnicos facilitam isso. O acesso remoto, doutor Odilon, prezado Carlos, o acesso é remoto, quer dizer, eu estou dentro da empresa, embora fisicamente fora. Ora, se eu estou dentro, a conexão feita por telefone ou por tráfego de dados tem um conteúdo. Está ali dentro a fala, a comunicação, a imagem, o som. Isso está bloqueado, não pode ser acessado. Que se escreva. Mesmo escrevendo ou não, o poder, a possibilidade de, eu não entendo isso do ponto de vista técnico, a possibilidade de entrar, de guardar, de rever aqueles dados, é viável, não é? É viável tecnicamente, sem dúvida nenhuma. Se é viável tecnicamente, nós não podemos admitir. Mas, desembargador, eu gostaria que o senhor explicasse. No caso da Receita Federal, né, não tem apreensão de computadores? Isso se pode na Receita, não poderia na Anatel? Não só na Receita Federal, como as receitas estaduais. Porque hoje as escritas que têm referência contábil, das empresas, por exemplo, até a nota fiscal eletrônica, elas estão sendo armazenadas, os dados comerciais estão sendo armazenados em banco de dados, que são os HDs, né, os bancos internos dos microcomputadores, notebooks, PCs, etc. Pode o fisco ir até lá e remover? Há uma controvérsia muito grande sobre esta possibilidade. Eu, particularmente, tenho já decisões proferidas nesse sentido, entendo que em absoluto não. Não, porque lá dentro não há apenas o dado fiscal, há o dado de intimidade ou corporativo da empresa, às vezes até sigilo estratégico, ou individual das pessoas envolvidas na manipulação, que não podem, à guisa de fiscalização fiscal tributária, admitir que isso seja aberto na administração pública. De modo que nós temos decisões hoje do Tribunal de Minas no sentido de que só se abra aquele arquivo na presença do titular e mediante autorização dele. Fora disso, a apreensão se torna ilegal, mesmo praticada pelo fisco. Doutor Odilon, no caso dos advogados, houve uma situação em São Paulo que a Polícia Federal chegou no escritório de advocacia, pegou lá os computadores, isso seria Nós correto? vivemos em situação de permanente agressão ao direito. O direito existe ou não existe.
Ele existe impondo regras, delimitando o poder, ou não existe? O que se fez em São Paulo foi o arbítrio, foi a prepotência, foi a arrogância que toda a comunidade jurídica discordou. E tanto assim que a ordem tem tomado providências para que isso não ocorra mais. E não tem ocorrido, felizmente. Mas nós não sabemos se não estão tendo acessos sigilosos a dados sigilosos por outras vias. Nós não podemos continuar desse jeito. Este país não acredita no direito. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério Público Federal do Distrito Federal estuda abrir uma investigação para apurar se a Anatel tem como preservar o sigilo telefônico, caso tenha acesso remoto às centrais das teles. A Procuradoria da República não vê problemas na fiscalização em si, mas na possibilidade de vazamentos. Exatamente. E essa possibilidade é real, desembargador? Do ponto de vista técnico, sem dúvida nenhuma. O fiscal da Anatel acaba de esclarecer, foi adquirido um software. Software é um programa computacional que permite uma conexão remota, à distância. Nós queremos saber, nós, membros da população, queremos saber o seguinte: qual a possibilidade de calibramento deste software? Qual a graduação de acesso? A que dado ele terá acesso? Quem formatou? Qual é o cérebro que formatou esse software? E quem é o gestor que vai operá-lo? Se inscreva, me permita a insistência, se inscreva este limite técnico na norma administrativa. É a única forma de se dar transparência ao limite objetivo para se cobrar o seu cumprimento a posteriori. Já não se dá esse limite precisamente por interesses que nós não sabemos quais são. Nós hoje não sabemos por que as propostas. As nossas legislações só mudam para restringir direitos, só mudam para impor regras nem sempre toleráveis. Nós não podemos ficar mudando todo dia e mudando para pior. Os direitos individuais não são respeitados. O Supremo Tribunal Federal, já na sua jurisprudência rica, pós-Constituição de 88, tem declarado reiteradamente este limite à administração pública, consagrando a impossibilidade de se violar a intimidade, a privacidade e o sigilo comunicativo. Verdade que, no que diz respeito a certas apreensões de computadores, por exemplo, entendeu-se que a base física de dados, lá na jurisprudência do Supremo, não necessita de prévia ordem judicial. Mas nem todos os outros julgados, se você fizer uma coleta da jurisprudência do Supremo e dos tribunais brasileiros, você verá, assegura-se a privacidade e a intangibilidade dos dados. Agora, é preciso que as normas delimitem os aspectos técnicos, até para que o juiz entenda isso. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.